Amanhã tem decisões importantes que começam a ser tomadas a respeito de Jair Bolsonaro e outros. Exato, a gente retorna porque amanhã cedo já tem o início das movimentações no Supremo. É a primeira turma do Supremo Tribunal Federal quem vai analisar nessa primeira fase de análise da denúncia, na prática, se Bolsonaro e os outros 7 acusados nesta fase do processo, se eles viram réus ou não. Houve um desmembramento, né, da ação. Muita gente pode estar estranhando porque só Bolsonaro e mais 7, são mais de 30 denunciados. Porque a PGR, a Procuradoria-Geral da República, dividiu por núcleos. Este núcleo que ela coloca como aquele responsável por organizar, coordenar politicamente o que foi uma tentativa de golpe de Estado lá em 2022, ele é composto, segundo as investigações, por 8 pessoas. A previsão é de pelo menos 2 dias de julgamento, então teremos amanhã e quarta-feira, já as sessões marcadas da primeira turma. Haverá transmissão, muita gente tem essa dúvida porque as turmas não costumam, né, transmitir as suas sessões, diferentemente do plenário, mas o Supremo confirma que vai transmitir, então além de acompanhar aqui na Rádio Gaúcha, as pessoas podem acompanhar na íntegra também. E é um julgamento cercado de polêmicas, né, Andressa? A começar pelo motivo do julgamento ocorrer nesta turma e não no plenário. É uma decisão bem recente do Supremo, de 2023, final de 2023, uma mudança no regimento interno, que, segundo o Supremo, é para dar mais agilidade, porque o volume de processo aumentou muito em razão do 8 de janeiro, né? O Supremo está analisando não só o caso de pessoas com foro privilegiado, mas todos os envolvidos. Mas isso abre margem para muitas críticas, né, de apoiadores de Bolsonaro, de que é uma forma de agilizar o julgamento contra ele e também de tirar da análise os únicos 2 ministros indicados por Bolsonaro para a Suprema Corte. Isso deveria ser motivo de preocupação, de influência? Não, mas a gente sabe, né, que por ser uma indicação do presidente da República... Um STF absolutamente politizado, né, que a gente vê hoje, acaba sendo... Eu acho que sim, tinha que ser pelo plenário, e a minha opinião aqui, não sei qual é a tua, Rosane, mas eu acho que para tirar exatamente os holofotes e qualquer suspeita que se tenha, coloca no plenário para todos os ministros. É a minha opinião também, embora não faça a menor diferença. Não vai fazer a menor diferença. Era só por uma questão de discurso mesmo, porque com isso está se dando discurso para a oposição. Votariam os 2 ministros do Bolsonaro para não aceitar a denúncia? Provavelmente sim. Daí daria 11-9. Ao que tudo indica, tá? Mas 9-2, né? Aliás, 9-2. O que eu disse? 11-9. Tô louca. 9-2. E me parece, né, acho que a denúncia vai ser aceita. Se depois eles vão ser condenados é outra história, mas neste primeiro momento, com todo o trabalho que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal fizeram, a denúncia vai ser aceita. A dúvida é só sobre o placar, se fosse no plenário todo, mas não é no plenário, vamos lá, é na turma, então vai ser aceito. Veja que agora mesmo na contestação que os defensores do Bolsonaro fizeram em relação aos ministros que não poderiam julgar... sobre parcialidade, sobre a parcialidade dos ministros indicados por Lula. Bom, se for assim, também tem parcialidade nos indicados por Bolsonaro. Essa é a regra do jogo e é uma regra que eu não gosto. Eu acho que não deveria ser escolha do presidente da República. Mas é o que temos, é assim. Então, se não é parcial para um lado, é parcial para o outro, mas o que importa é que no conjunto dos ministros se tenha uma decisão, né, e que seja uma decisão, obviamente, dentro da lei. Eu acho que era importante ser julgado em plenário, não só pelo placar, mas para que os ministros eventualmente apontassem diferenças em relação aos colegas, abrisse uma divergência, para que nós tivéssemos uma possibilidade de uma análise mais ampla sobre o caso. Nessa análise de parcialidade, argumentava-se no caso de 3 ministros, né, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que questões pontuais tornavam eles suspeitos para analisar, né? Que não haveria a isenção necessária. Os ministros votaram contra e, inclusive, Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, não concordou com a tese das defesas de que eles seriam parciais. Só André Mendonça, no caso de 2 ministros, votou contra, né? E no caso de Zanin, ele também acompanhou os demais ministros e houve unanimidade. Mas, repito, eu acho que seria muito importante analisar em plenário, né? E lá atrás
eu opinei que Alexandre de Moraes deveria se declarar impedido porque ele era uma das supostas vítimas do atentado. Então, neste caso, e foi um dos argumentos da defesa, que não foi aceito agora, em que ele é julgador e vítima ao mesmo tempo, eu acho muito complicado. Mas, enfim, isso a gente colocou lá atrás, muito antes da defesa questionar, a defesa questionou, não foi aceito, ele vai participar também do julgamento. Mais um motivo, na minha opinião, para que fosse em plenário, né? Que tem os outros 10 ministros ali junto. Mas o julgamento, propriamente dito, vai ser em plenário, né? Isso que é importante, porque na turma é para decidir se aceita a denúncia, se Bolsonaro se torna réu ou não se torna réu. Eu tenho convicção de que mesmo no plenário ele se tornaria réu. Eu também. É mais para tirar a suspeita de qualquer coisa. Né? E aí nós temos uma divergência entre nós aqui, que eu acho que o Alexandre de Moraes não deveria se declarar impedido. Nós discordamos entre nós e eu acho que isso é saudável, que a gente discorde entre nós. E porque eu acho também que os réus não podem escolher o julgador. O que o Bolsonaro está querendo é escolher quem vai julgá-lo. E aí, se depender da vontade dele, ele seria julgado só pelo Cássio Nunes Marques e pelo André Mendonça. E para finalizar, a gente não comentou aqui no final da semana passada, eu não trouxe esse assunto, mas eu acho que é importante a gente destacar também, tem sido alvo de muitas críticas algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes, e ele, no plenário virtual, que ainda está aberto para a votação dos demais ministros, ele já votou impondo uma pena de 14 anos àquela moça Débora, né? Que foi quem, com um batom lá, escreveu na estátua da Justiça, perdeu o mané, né? Pichou a estátua. Eu concordo com o ministro Alexandre de Moraes, com todos que estão trazendo a tese de que isso foi, no 8 de janeiro, uma tentativa de golpe de Estado. Não foi só baderna, não foi um domingo no parque. Mas não foi a pichação de um muro quando ela passava por esse local. Não, ela foi até um local onde tinha uma organização para fazer toda a baderna. Exatamente. E além dela, daí teve toda a destruição que a gente já relatou aqui. Mas eu acho que em muitos casos, e esse é um deles, as penas estão muito desproporcionais. Nesse tipo de situação, eu sempre defendo que quem tem que ser rigorosamente punido é quem organizou, é quem instigou as pessoas a estarem lá, é quem sustentou politicamente, institucionalmente, os acampamentos, toda aquela mobilização, porque isso só aconteceu porque teve permissão de pessoas no alto comando do Exército, no alto comando do governo, à época. Essas pessoas, sim, eu acho que devem ser responsabilizadas com rigor. Mas quem foi na onda, embora esteja errado e deva ser punido, nesse caso, 14 anos de prisão para quem pichou uma estátua neste contexto, repetindo, não era um contexto como a Andressa explicou muito bem, não foi só passar e pichar, mas, na minha opinião, é demais. Eu acho gravíssimo, mas também acho que a pena é bastante pesada, e aí, Sérgio Moro vai lá nas suas redes sociais e escreve assim: se a Débora tivesse roubado a Petrobras, estaria livre. É claro que ele traz um exemplo levando pro lado, mas errado estão não tá, livres, né? Também por erro dele, né? Também por erro dele, mas errado não tá também, né? De dizer isso. Exato. O Moro e o Deltan Dallagnol, aliás, as postagens deles têm sido, assim, de uma infelicidade, né? Se eles não tivessem metido os pés pelas mãos e tivessem se mantido na sua... Exatamente. Mas também, né, Rosane, tu imagina o brasileiro que tá lá, que viu tudo que foi roubado na Petrobras, e isso não dá pra negar, ver as pessoas soltas, né? Aí é que tá. No Brasil, um aponta o dedo pro outro e os dois lados têm problemas. Cara... Aí é que tá, né? A gente assistir na internet vídeo do Sérgio Cabral, vídeo de que a gente na sua cobertura, fazendo dinheiro. exercício. O Sérgio Cabral é um escárnio aqueles vídeos dele. Né? E tá lá, livre. Não, tá cumprindo prisão domiciliar, sim, na sua cobertura no Leblon, em Copacabana. Sabe quem foi um dos grandes reis? O mais irritante é que quando aponta o dedo, não olha pros seus problemas. Na festa da agora eleição da Câmara, do Senado, quem foi mais paparicado, como te diz aqui no estado, nas festas e tudo, Eduardo Cunha. Muito amigo de Hugo Mota, lá atrás sustentou ele politicamente, circula nas festas em Brasília, assediado por todo mundo. Eduardo Cunha, que a gente... Bom, não preciso nem dizer, né? Matheus Chu, com a política apontando um dedo pro outro. Estraguei a segunda-feira de todo mundo. Isso aí.